Sono Kisekai Ningyu wa Koi wo Suru. Sono Biskedou wa Koi wo Suru. Tradução livre: essa bonequinha ama. Um nome que não fica muito bom e que foi traduzido como My Dress Up Darling. Esse anime que é um sucesso absoluto tanto no Japão quanto aqui no Ocidente. Um anime que tá com nota 8.37 no MyAnimeList, um dos principais sites de referência a anime que tem na internet. Toneladas de fanarts e cosplays aparecendo na sua timeline do Twitter. Sono Biskedou é um anime sobre um adolescente do primeiro ano do ensino médio que gosta de fazer bonecas e costurar, uma adolescente super feminina e hipersexualizada e que sonha em ser cosplayer, toneladas de ecchi e um romance que surge de tudo isso. Narrando desse jeito parece uma trama que pode ser divertida, mas um daqueles animes que você assiste durante a temporada ali só pra dar uma risada, só pra ver um romancezinho. Não parece que vai ser um anime com uma nota tão grande quanto a que ele tem. Se você não tem o costume de usar o MyAnimeList, saiba que a nota de Sono Biskedou é extremamente alta pro site. 9.09 de Steins Gate, 8.96 de Koi no Katachi, 8.73 de Vinland Saga, Neon Genesis Evangelion com 8.34, abaixo do que Sono Biskedou tem atualmente. Hunter x Hunter tem 9.05, One Piece tem 8.63, Jujutsu Kaisen que tem 8.7, Fullmetal Alchemist Brotherhood que tem 9.15 e é a maior nota do site até hoje, e Death Note com 8.63. Então quando você coloca esse 8.37 numericamente na lista de animes, isso indica que ele é um anime muito bom. Mas se ele tem uma premissa assim meio superficial, assim, uma premissa que você já viu parecido em outros animes, talvez não com costura, mas com temas parecidos, com tipos de execuções que você lendo a sinopse pensa é muito semelhante, mas esses animes normalmente não passam de um 7. Que faz esse anime de vida escolar cheio de fanservice diferente dos outros? Presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou repetir essa frase muito durante o vídeo. Sono Biskedou é um anime extremamente orgânico, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Patrick, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Estamos novamente em um vídeo especial de anime. Olha, há quanto tempo eu não tinha um, na verdade eu não lembro. Teve um de filme japonês, eu acho que conta, né? De qualquer jeito, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Patrux, eu faço vídeos divertidos para alegar o seu dia, faço algumas músicas de anime, e às vezes, hora ou outra, tem vídeos especiais como esse. Lembrando pra vocês também que lá na Twitch, onde eu faço transmissões ao vivo, e a gente vive falando de anime e cultura japonesa lá, enquanto a gente tá fazendo qualquer outra coisa. E também é bom lembrar que tem uma coleção incrível de camisetas lá na loja, então não perde essa chance e compra lá as camisetas maneiras, que talvez em breve elas troquem, né? Você não vai poder mais comprar essas camisetas aí, não sei. Eu joguei, cantei a bola. Esse vídeo aqui terá spoilers, mas a maioria deles não é tão profundo assim, e não vai atrapalhar a sua experiência assistindo o anime. Na verdade, se você tava pensando em não assistir, talvez eles te motivem a assistir. Os maiores spoilers vão estar concentrados no primeiro e segundo episódio, e eu vou dar só alguns pontos que acontecem em outros episódios. Mas é assim, não é nada que você não descobriria lendo a sinopse de cada episódio. Eu falei muitas vezes a palavra episódio, então bora lá. Nossa história começa com uma mistura de flashbacks e de mostre, não conte, que ajuda a definir muito bem quem é o nosso personagem principal em pouquíssimos minutos. O Akana Gojo é um garoto do primeiro ano do ensino médio que mora com o seu avô, que é um artesão de bonecas Hina, bonecas culturais japonesas que servem para retratar as famílias dos imperadores. Durante a introdução a gente tem de relance a passagem daquele altar que algumas famílias japonesas têm na casa para homenagear os entes que se foram. E lá você pode ver que os pais de Gojo e a avó dele estão retratados com fotografias no altar, sem necessidade de explicar pra gente que eles morreram ou como foi a morte deles, apenas nos deixando a informação de forma sutil, e já serve muito bem pra definir os nossos personagens e qual a relação deles. O Gojo foi morar com o avô dele muito novo, e lá ele foi apresentado às bonecas Hina, que é o ofício do velho. Dá a entender até aquele momento que ele não conhecia o que o avô dele fazia, mas chegando naquela situação, um garoto que acabou de perder a família, extremamente fragilizado, confuso, perdido, abandonado, ele entra naquele local, ele vê o que o avô dele faz, e diante disso ele diz: talvez em uma situação normal, um garoto pequeno como aquele não ficaria tão fascinado com aquilo. Talvez ele achasse bonito, apenas isso. Mas naquela situação, o garoto abandonado que acabou de perder sua família, tendo uma nova figura paterna na vida dele. E aquele ali é o novo mundo dele, mas não só dele, como do avô dele. Ali naquela loja, Gojo e o avô sabem que a vida deles agora é um do outro. Mas a felicidade do jovem Gojo dura pouco. Ali, naquele mesmo local, provavelmente a única amiga que sobrou dele depois que ele teve que se mudar pra morar com o avô, sem ser apresentada, aparece gritando e chamando o Gojo de nojento, dizendo que odeia ele, que ele gosta de coisas de menina. Ela odeia ele por ele gostar de uma coisa que na verdade é aquilo que o avô e os amigos do avô dele fazem pra viver. Mais uma vez, uma figura próxima ao Gojo abandona ele naquele momento. E assim ele acorda de um pesadelo. Não mais como uma criança, agora como um jovem,
anos após aquilo. E é muito legal ressaltar a suavidade dessa cena, tá? A garota nunca nos foi apresentada e ela nunca vai ser apresentada ao longo da série. Nem o seu nome, nem o que aconteceu depois, nem como eles se conheceram. E você pode achar que isso estraga a expectativa, mas isso não importa, pois os traumas são assim. Os traumas existem. Eles podem até ter formas, eles podem até ter rostos, nomes. Mas o que te traumatiza é a sensação, é o momento, é o acontecimento. O que você sentiu quando você teve aquela marca em você. Não importa o rosto, o nome, como você conheceu, como aconteceu depois. O que importa é o fantasma que te assombra, daquele momento, daquela situação, de como você se sentiu. O Gojo ele acabou crescendo para se tornar um jovem com uma fortíssima ansiedade social. Totalmente recluso dentro da oficina do seu avô, o Gojo ele dedicou toda a sua vida a aprender a fazer as bonecas Hina, sem nunca ter tido um único amigo. Nesse primeiro episódio, o anime flerta muito com o que essa obra pode ter de pesado. Os pensamentos do Gojo, as falas do Gojo nesse primeiro episódio, flertam muito com o princípio de uma depressão. O garoto questiona sua vida, questiona sua existência, questiona suas ações. Ele não se vê como parte da sociedade, ele não se vê junto dos outros adolescentes na sala dele. Para ele, é como se ele não existisse. E no meio desse devaneio do Gojo, ele é interrompido para apresentar a nossa personagem feminina, Kitagawa Marin, que, fazendo uma nota em paralelo aqui, é dublado pela maravilhosa da Suguta Hina. Caso você não faça ideia de quem ela seja, eu não te culpo. O único outro trabalho relevante dela até a data é como Kirigaya Touko, a guitarrista da banda morfônica da franquia Bang Dream. Se você não conhece Bang Dream, ou Bandori como é chamado, eu tenho um vídeo aqui no canal de uns 2 anos atrás falando sobre. Dá uma olhada aí que talvez seja do seu interesse. Não dá pra saber muito bem como nessa cena a Kitagawa não entra em coma, mas felizmente ela não entra. E a Kitagawa é o polar oposto do Gojo. Ela é falante, cheia de amigas, muito bem resolvida. Ela é uma pessoa do mesmo mundo, só que de lados opostos. Após uma breve interação, o Gojo ouve uma conversa dela com as amigas, onde é contado para as outras garotas que a Kitagawa chegou a xingar um garoto muito bonito que tava dando em cima dela, porque ele tirou sarro do chaveiro de anime que ela tinha na bolsa. Não é para sair zoando que as pessoas gostam. Nesse momento, as palavras da Marin acabam arranjando um terreno na cabeça do Gojo. Ele não entende bem por quê. Com as engrenagens do destino já rodando, Gojo e Marin se encontram mais uma vez. Ambos vão ser responsáveis pela limpeza da sala naquela semana. A Marin questiona o Gojo sobre onde estão os outros responsáveis pela limpeza, e o garoto responde que eles pediram pra ele cobrir eles, porque eles tinham um trabalho de meio período pra fazer. E num diálogo bem curto, mostrando muito da personalidade dos dois personagens, o Gojo como um garoto recluso e cheio de inseguranças, e a Marin como uma pessoa firme e extremamente bem resolvida, é dito para o Gojo: eles não confiam em você. Eles estão te usando. Você não precisa fazer o que você não quer. Você precisa falar como você se sente. Mas o diálogo não continua. O Gojo não sabe responder, ele trava. A Kitagawa já falou que precisava e ela tem que limpar ali logo, ela tem mais coisa pra fazer. Mais uma vez, sem o Gojo perceber, mais um pequeno lote ali da cabeça dele é tomado pela garota. No dia seguinte, o Gojo vai até a sala do inutilizado clube de costura, já que a máquina de costura lá da casa deles, né, da oficina de bonecas, acabou quebrando. E ele precisava finalizar algumas bonecas que ele estava trabalhando. Enquanto ele tá lá costurando, examinando o seu projeto, o pior acontece pra ele. Abrindo a porta num estrondo, como se pensasse que não tinha ninguém ali dentro, entra Kitagawa mais uma vez. Nesse momento o Gojo quebra. Num ato de desespero, a sua frágil boneca sai voando. O que vai acontecer ali com ele? Mais uma vez uma garota que ele julga ser superior a ele tá vendo ele fazer uma coisa de menina. Da última vez que isso aconteceu, não deu nada bem. E sem pensar 2 vezes, o Gojo salta em direção à boneca pra poder proteger ela, pra ela não quebrar. E o pior acontece. Só que não. A Marin fica impressionada com o que o Gojo fez. E mais, ela pergunta: você sabe usar uma máquina de costura? Você fez essa boneca? É a primeira vez que alguém elogia alguma coisa que ele fez, alguma coisa que ele ama. É a primeira pessoa que vê que ele faz aquelas coisas desde aquele incidente, muitos anos atrás. Uma garota. Ela não devia odiar ele por fazer isso? Vendo que o Gojo sabe costurar, a Marin decide mostrar um segredo pra ele. Ela veste uma roupa que ela mesma fez e mostra pro garoto. Sendo que aquilo é a única coisa que o Gojo fez a vida inteira, ele rapidamente levanta um ponto que a própria Kitagawa tem ciência, que a roupa tá um lixo. Reconhecendo a própria incompetência no trabalho dela, a Marin revela pro Gojo um segredo, o maior desejo dela. Ela quer fazer cosplay. Ela quer se vestir como as personagens que ela ama. Ela quer se tornar as personagens que ela ama. E ela pede. Não, ela implora. Ela suplica pro Gojo. Suplica pra ele fazer uma roupa de cosplay pra ela. Porque aquilo é a coisa mais importante na vida dela. E se antes os lotes foram semeados por ela, agora eles cresceram de uma vez. Na cabeça do Gojo, todas as peças se encaixam organicamente. Ninguém muda sua visão do mundo, sua visão da vida em uma única cena. Demora um certo tempo. Bem, aqui é um anime, é uma obra. A gente não tem tanto tempo assim pra ter esse desenvolvimento no começo da história. Mas as coisas não aconteceram em um único dia, não aconteceram de uma vez. Foram pequenos momentos se conectando. O Gojo ele ainda não tá curado do passado dele. Muito pelo contrário, ele ainda tem muitas inseguranças. Mas ali
tem uma pessoa que ele achava que era melhor que ele, num preconceito que ele mesmo criou, achando que ela ia zoar ele, que ela ia humilhar ele por fazer aquilo. Mas não, ela na verdade tá ajoelhada diante dele, ofegante, desesperada, e ele entende. わかりました。人用は作ったことがないので、できるだけやってみます。 A Kitagawa explode de felicidade, e no começo do segundo episódio, em meio a algumas piadas e muitos closes obscenos, nossos personagens desenvolvem mais do que sobre o que se trata aquela relação deles naquela pequena sala do clube de costura. Ao se dar conta de algo, o Gojo questiona a Kitagawa. Esse jogo que você gosta tanto, não é um jogo erótico? Isso não é coisa de menino? E como se a Kitagawa já não tivesse um duplex na cabeça do garoto, ela responde pra ele: não existe isso de coisa de menino ou menina quando é algo que você realmente ama. E essa é uma das discussões mais importantes e tratadas com sutileza nos episódios de Biscuit Doll. Você tem que lembrar que quando é feito um anime, os estúdios estão cagando pro ocidente. A única coisa que importa é o mercado japonês, a cultura do povo japonês. Essa que é uma das sociedades onde o patriarcado ainda é uma das coisas mais predominantes. Mas nessa obra, pra essa cultura, pra essa sociedade, você tem um protagonista que é extremamente sensível, que pratica costura, que mais tarde aprende sobre maquiagem, fotografia, acessórios femininos. Enquanto você tem uma protagonista que, apesar de ser super feminina, que se cuida, ela consome conteúdo erótico e não sabe fazer nada que uma mulher japonesa deveria saber fazer. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe costurar. Mas Biscuit Doll é extremamente orgânico, ele é extremamente realista. Mais tarde, nesse mesmo episódio, tudo isso que ele construiu é colocado à prova. É amassado e jogado fora. O Gojo precisa tirar as medidas da Marin. E, sinceramente, se você assistiu esse anime, você sabe que essa é uma sequência de cenas extremamente desconfortável de se assistir. Afinal de contas, mesmo se você tirar todo o fanservice e o ecchi, naquela cena, o Gojo, querendo ou não, é um adolescente. Ele tá cheio de hormônios e desejos, de curiosidades, e ele precisa fazer aquilo? Ele não se sente confortável com aquilo. Ele nunca teve contato com ninguém até ontem. E agora ele precisa medir cada centímetro do corpo de uma mulher que tá praticamente nua na frente dele. Mas a Marin, ela não se importa. Ela é uma personagem extremamente bem resolvida. Ao longo da série você vai ver que ela sabe sim que ela é gostosona. Ela sabe sim que a personagem que ela quer fazer o cosplay é de um jogo erótico. Mas ela quer a roupa. Pra ela não tem problema aquela situação do jeito que tá acontecendo, porque é um passo necessário pra ela conseguir o que ela deseja. E ela confia na pessoa que vai ajudar ela a fazer isso. E o Gojo percebe isso. No momento mais lúcido, ele bota de lado toda essa irracionalidade do homem. Ele sabe que aquela garota confiou pra ele o sonho dela, o maior desejo dela, e ele precisa fazer o trabalho bem feito. Ele não tem o direito de agir como um primata. E essa dualidade continua ao longo da série. Os episódios desse anime sempre vão ter elementos onde eles vão discutir sobre tudo que envolve o mundo e a cultura do cosplay. Vão ter momentos que o foco é o fanservice dar material pros adolescentes, né? Momentos mais intimistas, onde os personagens têm dúvidas, se questionam, acham que estão fazendo a coisa errada, não sabem mais quais são seus sonhos, seus objetivos. E mais pra frente vai ter momentos onde o romance predomina. O Gojo e a Marin vão continuar trabalhando juntos. A Marin não se importa de estar perto dele, de se mostrar pra ele. Ela tem um objetivo, ela é extremamente focada no que ela acredita, e ela acredita que aquele garoto é quem vai ajudar ela a conseguir o que ela precisa. E o Gojo é um garoto. Ele, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não veja a Kitagawa como uma parceira romântica, ele tem reações hormonais pela garota. Existe uma cena que depois deixa claro que ele descascou banana pra ela. E ele fica se culpando, pensando: porra, a menina confia em mim, olha o que eu fiz. Confiou em mim, e que até aquele momento não sente nada por ele. E ele também não sente nada por ela, no quesito romântico. Foi só o corpo dele, de adolescente, cheio de hormônios, que falou mais alto. E a Marin, ao longo da série, tem total ciência do poder que ela tem sobre o Gojo. Não digo que ela usa e abusa dele, mas que ela tem essa capacidade de mexer com os hormônios dele. E ela vai fazer questão de usar isso pra provocar o garoto diversas vezes. Não porque ela quer ser malvada, não porque ela quer abusar do garoto, usar ele, obrigar ele a fazer as roupas pra ela. Não, porque ela quer dar uma risada. É apenas uma relação natural, uma relação saudável entre dois jovens, ou entre dois adolescentes. É muito real, uma adolescência que poderia ter sido sua. Não exatamente como narrado nessa obra, mas pequenos momentos, pequenas cenas, pequenas falas que você pode reconhecer da sua vida, de uma amizade legítima entre um garoto e uma garota. Durante o episódio 4, quando a Marin percebe que ela fez mal pro Gojo sem querer, ela chora desesperadamente. E é um choro muito real. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida, onde você acabou causando um problema pra uma pessoa que você gosta muito, sem querer, sem ser de propósito. E você se sente a pior pessoa do mundo porque você fez aquilo com aquela pessoa. E a Rina, a dubladora, entregou pra gente naquela performance ali da dublagem, foi extremamente real, extremamente orgânico, foi extremamente doloroso. Mais pra frente no anime, quando a Marin percebe que ela gosta do Gojo, não acontece aquelas baboseiras de anime de romance, de ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ela só aceita, ela entende. E ela pensa:
Eu gosto dele. O que eu tenho que fazer agora? E ela, nas pequenas oportunidades que tem, toma a liderança. Ela convida ele pra ir nos lugares. Ela leva ele pra vivenciar coisas que ele nunca viveu na vida reclusa dele. Ela não nega o que ela sente em nenhum momento. Ela quer entregar esse sentimento pro garoto. Mas ela não pode simplesmente sair falando pra ele isso. Ela precisa ter certeza que vai ser recíproco. Ninguém quer se confessar pra alguém e receber uma rejeição. Ainda mais como o Gojo é totalmente desleixado. Ele pode muito bem nem gostar dela, então ela não pode simplesmente sair fazendo isso, mas ela também não pode negar o que ela sente. E ela vai fazer as pequenas investidas, as pequenas escolhas ao longo do caminho. Mas em nenhum momento ela vai negar os sentimentos dela ou ficar fazendo joguinhos pra manipular o garoto. E eu não vou te contar mais nada. Sono Biscuit Doll tem todos os elementos possíveis para que esse fosse o anime mais genérico do ano, mas ele subverte todas as suas expectativas sobre o gênero, consegue entregar uma história que consegue ser mais real do que muitas vezes a nossa própria vida. Você vai ver algumas pessoas na internet falando que, esse é um anime que prova que ecchi não estraga a obra. Mas eu ainda digo que estraga, sim. Eu não vou mentir pra vocês, falar que não é desconfortável assistir esse anime. Se você se livrasse, sei lá, de 80% das cenas de ecchi, e quando eu digo isso, eu digo só a cena em si, não a situação. Sabe, fazer a mesma cena sem o jogo de câmera, sem deixar os corpos extremamente reluzentes, sem dar zoom nas partes íntimas de uma garota de 15 anos, você ainda teria o mesmo efeito. A obra não ia perder a mensagem, não ia perder o impacto. Quando as cenas aparecem, não só eu, mas muita gente com quem eu conversei sobre isso, só conseguia pensar, tá, sai logo da minha tela, eu quero ver o que acontece. A cena do biquíni do episódio 2 poderia ser inteira feito sem o corpo de uma garota de 15 anos ser hipersexualizado. Você poderia mudar todo esse conceito durante a direção do anime, mantendo 100% do roteiro que foi apresentado, ainda falando sobre assuntos como jogos eróticos, masturbação do personagem, cenas que testam a libido deles, sem ter todo esse erotismo envolvido. É um anime muito sensível que toca temas que para a sociedade japonesa são sensíveis, mas ao mesmo tempo é um anime feito para a sociedade japonesa, onde esse tipo de coisa é comum. A erotização de menores de idade é a coisa mais normal que tem por lá. Então, ao mesmo tempo, os nossos padrões ocidentais não importam para eles. Mas mesmo com esses defeitos, ninguém assistiu Sono Biscuit Doll para ver as cenas de erotização. Talvez a pessoa tenha começado o anime porque viu uma fanart ou um cosplay da personagem na sua timeline ali e falou, meu Deus, isso daí deve ser putaria, hein? Vou assistir. E foi pego desprevenido. Sono Biscuit Doll, ele entrega pra gente um dos melhores romances dos últimos tempos. Não é nada forçado, não é nada que não é real. É apenas a vida como ela é. É apenas adolescentes como eles são. E é isso que faz esse anime ser tão fenomenal. E tá repercutindo tão bem pela internet como ele tá. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, saiba que tem esse tipo de vídeo às vezes aqui no canal, não é sempre, mas geralmente tem vários vídeos feitos pra te distrair daquele seu dia ruim, daquele seu dia que foi difícil. Então se inscreve aí que você vai gostar do conteúdo. Se você tá vendo esse vídeo de anime, provavelmente você também gosta de músicas de anime, então dá uma olhada nos covers que eu faço, que eu te garanto que são os melhores do YouTube. Segue na Twitch, me segue nas redes sociais, é tudo @patrux08, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, falou.